Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Gente, vocês sabem o que eu fiz agora? Eu conectei aqui no celular porque no celular eu olho para ver o chat, né? E, e eu tentando conectar aqui no computador, ele falava assim: não é permitido, não é permitido. Eu falei, gente, como que não é permitido? Eu tava tentando entrar, em vez do meu login como professora, eu tava tentando entrar como aluno, com o meu RG, não dá. Ai, burrice, isso porque eu faço isso todo dia, né? Então, desculpa aí, deu burra aqui, atrasei um pouquinho por causa disso. Eu não conseguia conectar no computador porque eu estava pondo a senha no lugar dos alunos. Ai, ai. Mas enfim, vamos lá. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre ligações. Então, o que que a gente estava vendo? A gente estava vendo sobre átomos, né? Então, a gente fez distribuição eletrônica, nós fizemos aqui, foi bem legal. Só que o que, que acontece? Por que, que a gente vê isso? Por que, que a gente faz aquilo lá? Aquilo lá a gente aprende para vocês terem noção do que acontece numa reação, numa formação das moléculas. Então, as ligações químicas servem para isso. Como que os átomos se ligam? Como que forma as moléculas? Só existem moléculas? Os átomos se ligaram e formaram moléculas? Não, eles podem se formar compostos iônicos também. Tá, e o que vem ser isso? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, hoje nós vamos começar a ver ligações químicas. No centro de mídias dessa semana, vocês vão ver que fala sobre condutibilidade elétrica nos metais, certo? A gente, né, eu vou adiantar um pouquinho, por quê? Porque nas ligações químicas existe uma específica que acontece em metais. E daí eu vou retomar aquilo do centro de mídias, tá bom? Então eu já tô entrando porque lá, o que que acontece? Vocês vão ver, acho que a semana que vem, ele vai dar ligações químicas e relações intermoleculares numa aula só. Ou ele vai separar aí e fica um pouco confusa. Pelo menos o ano passado ficou bem confuso, sabe? Eu achei que foi muito jogado. E daí a gente acaba não entendendo. E essa é uma matéria muito importante, tá? Ligações químicas. Bom, o que que acontece? O que que são ligações químicas e relações intermoleculares? Ligações químicas é como os átomos se ligam. E ligações ou interações ou forças intermoleculares seria como as moléculas ou os compostos se ligam para formar tudo. Então, por exemplo, se a gente tem uma caneta, ó, tá? Se a gente sabe que aqui tem milhares e milhares de moléculas, compostos, como que eles estão ligados, ó? Eles não se soltam. Então, isso é a segunda etapa. Então, a primeira a gente vai formar primeiro os compostos, né? As moléculas, os compostos e depois como forma tudo que existe, né? Então, bora lá. É uma parte bem legalzinha, uma parte bem interessante. Vamos lá. Bom, ligações químicas. Então a gente viu aí, né? Não precisa, a gente não precisa colocar isso. Eu até ia colocar para vocês verificarem aqui, mas acho que não há necessidade. Ó, quando a gente vê aí essa imagem, o que, que a gente pode relacionar? Núcleo, nós temos um núcleo aqui, eletrosfera, onde estão os elétrons, que seria essas linhas. O modelo atômico de Thomson, não é Thomson que falava assim, lembra? Thomson falava do pudim de passas, que era uma bolinha que estava incrustado os elétrons. Então, esse não é o de Thomson, então a gente não pode relacionar. Dalton, modelo atômico de Dalton, falava que o átomo era uma bolinha maciça, então não tem nada a ver com isso. Cargas elétricas? Não, nós temos cargas elétricas. Elétrons, prótons aqui. Então, legal também, dá para relacionar. Próton, tem próton aqui? Tem, no núcleo. Tem elétron? Tem, essas bolinhas que estão girando nas linhas. Modelo, é um modelo aqui, isso daqui, é um desenho, né? Então, para não perder muito tempo, vamos passando, senão a gente demora muito, né? Bom, o
que consiste a ligação entre dois átomos? O que é a ligação entre dois átomos? Ó, por exemplo, por que o diamante, aquela pedra bonita, essa primeira aqui, é dura, a dureza do diamante é a pedra mais dura que existe, né? O cristal mais duro, né? Então, por que ele é tão duro e o sal não é, eu consigo quebrar, eu consigo esmigalhar o sal, né? Eu consigo até formar um pozinho, né? Os dois são cristais, por que um é tão duro e o outro não, né? Porque eles possuem ligações diferentes entre si. As ligações que acontecem entre os átomos que compõem são diferentes. Então, a ligação, né, química que dá origem, vai sim. Não precisa anotar, não. Eu acho que nós não vamos conseguir acabar esse nessa aula, tá bom? Mas se a gente conseguir acabar, eu já posso já. É que assim, gente, eu fui tentar postar as coisas hoje, né? O YouTube me impediu de postar. Eu acho que eu coloquei vídeos longos de outras turmas, né? E ele falou que eu tenho que esperar 24 horas para postar a aula, tudo, daí eu já posto tudo. Mas vai sim, eu ponho esse e ponho a atividade junto, tá bom? Então, eu prefiro que vocês prestem atenção. Se quiser anotar alguma coisa, mas eu não há necessidade tanto. Mas vai estar sim. Eu coloco ele em forma de PDF, né? Aqui ele tá como PPT, mas eu coloco ele como PDF. PPT é apresentação, tá? Mas fica tranquila, tá, Bia? Então, ó, o que que acontece? Opa, a bateria aqui tá acabando. A ligação química, né, do diamante é uma ligação covalente, né? Molecular ou homopolar, é uma ligação covalente. E já a ligação do sal é uma ligação iônica. A gente não fala muito eletrovalente ou eletropolar, a gente chama de ligação iônica. Então, uma ligação é diferente da outra. O que é ligação? É como os átomos se ligam. Então, vamos pensar. Olha o diamante e o grafite. O grafite é o que tem no lápis, sabe? Aquele pontinha do lápis, ó. É o grafite. Que, por sinal, esse precisa ser apontado. O grafite, ele é mole, a gente escreve, ele é até brilhantezinho. O grafite e o carbono, eles são compostos desculpa, o diamante e o grafite são compostos do mesmo elemento, que é o carbono. O que muda? Como eles se rearranjam? Olha como os átomos se unem, o desenho que forma do carbono e embaixo da grafite. É bem diferente. O elemento, do que é feito o diamante? Carbono. Do que é feito o grafite? Carbono. Só. Então, por que está diferente? Porque o desenho é diferente, a ligação é diferente. Quando nós temos compostos com o mesmo elemento químico, formando aí compostos diferentes, a gente chama de alotropia, que é o arranjo, né, das ligações diferente. Então, onde a gente acha essas informações que nós precisamos fazer ligações químicas? Na tabela periódica. Antigamente, pedia-se para decorar a tabela periódica. Ai, decorava onde que estão os elementos. Quando eu estudei, para você ter uma ideia, então, a Vitória está perguntando. Então, é a ligação que traz a mudança para cada coisa. Sim, é a ligação. A ligação, é claro que tem elementos que não vão se ligar de jeito nenhum. Então, tem elementos que eles, né? E a gente não escolhe o tipo de ligação. O tipo de ligação depende do tipo de elemento químico, né? Então, não é uma coisa isolada, entendeu? Mas sim, o tipo de ligação e como ela é formada. Por que o grafite forma aquela estrutura, aquela ligação e o diamante não? Por que eles têm uma ligação diferente? Porque tem reações externas que faz com que ele mude. Então, para ter um diamante, ele precisa ter uma pressão e temperatura diferente, tá? Senão vai formar sempre a grafite. Então, é o tipo de ligação, mas por que ele escolhe uma ligação diferente? Por causa das condições ambientais que eles são formados, tá? Então, é a ligação que traz a mudança, mas essa ligação aí tem alguns motivos para ela ser diferente, né? É que nem assim, ó, por exemplo, a criança nasce, desenvolve. Mas o que vai fazer com que essa criança cresça bem,
o que faz com que essa criança se desenvolva é o tipo de ambiente que ela vive, né? Então, nas ligações também ocorre isso, tá? Então, quando eu estudava, mandavam decorar tudo, até a posição dos átomos na tabela periódica. Hoje a gente não precisa, por quê? Porque a tabela está ali, não é uma necessidade de você decorar. Eu acho que tem coisas mais importantes para se decorar. Não é eu acho, na verdade. A escolarização, né? Então não precisa se mais decorar. No vestibular, concurso, sempre ele vai dar. Ou ele vai dar a tabela periódica, ou ele vai dar as informações que você precisa, tá? Mas algumas coisas básicas tem que saber. Que são metais, não metais. Isso daí a gente vai fazendo com o tempo. Não precisa decorar tudo agora, mas com os exercícios aí a gente vai decorando. Ou saber achar essas informações, tá? Qual a diferença dos metais e não metais? Assim, dos elementos químicos. Os dois formam substâncias simples, né? O que é substância simples? São substâncias que têm um tipo só de átomo, por exemplo, ferro, Fe. O ferro, quando a gente vê um metal mesmo, ó, eu não sei, isso aqui provavelmente é uma liga, mas vamos supor que isso aqui seria só de ferro, tá? Ferro, Fe. Também, os não metais também formam, por exemplo, oxigênio, O2, é só oxigênio. Então, é uma substância simples, tá? Formado por um único tipo de átomo. Só que os metais, ó, geralmente, eles conduzem corrente elétrica e calor. Ó, não precisa muito. Isso daqui é de metal. Ah, esse aqui nem tanto. Deixa eu pegar esse que é mais fácil, ó. Isso aqui é um bloquinho de nota. Se eu colocar a mão aqui, essa argolinha aqui é de metal. Coloquei a mão aqui, ela tá gelada. Coloquei aqui, a temperatura tá geladinha porque tá frio, mas não é a diferença da temperatura daqui e daqui é bem grande. Por quê? Por causa do calor, né? Que ele conduz, ele absorve. Então, por exemplo, se está frio, ele tem mais a temperatura, né? Ou menos a temperatura, depende aí do tipo de metal, depende do material que ele é feito. Mas ele é fácil. Tanto que, por exemplo, na panela, né? A panela, o cabo da panela dificilmente é de metal, né? A não ser que seja aquele cabo comprido. Eu tenho umas panelinhas de inox que ela tem acho que é só para pegar, porque quando ela tá quente você não consegue pegar por ali, você tem que colocar uma luva, tá? Então, geralmente ele tem uma parte de plástico ou algum material que não conduz esse calor. E os não metais geralmente não conduzem corrente nem calor. A pedra, por exemplo, né? Claro que ela vai deixar no sol, ela vai esquentar, mas ela não tem essa condução de calor como o metal. Então, tanto que o metal, ó, você põe o fogo aqui, ele esquenta inteiro ali, né? A pedra, assim, não tem essa mesma, né? Os metais, eles podem se transformar em lâminas e fios. Lâmina seria, por exemplo, aquelas chapas, sabe? Chapa de ferro que você compra, parece uma folha de ferro. Então, isso é lâmina. Fios, a gente forma, né? Fios aí, a gente tem nossa eletricidade, tudo, né? Tem um fio. Os não metais, eles não formam nem lâminas nem fios, eles quebram quando eles fazem isso, né? Também, a maioria dos metais são sólidos nas condições ambientes, ou seja, normal aí, na temperatura aí nossa. E os não metais podem ser de vários tipos aí. Metais, o único que não é sólido é o mercúrio é líquido, o resto é tudo sólido, tá? E nos não metais tem dos dois, tem aí vários tipos. Ó, os metais, eles formam cátions. O que são cátions? Cátions são átomos que perderam elétrons. Olha aqui, ó. Nós temos essa tabelinha aqui, tá? Vamos lá. Essa tabelinha, o que ela tá mostrando aqui? Lá em cima tá escrito metais. Daí, na primeira linha, nós temos o grupo 1, 2 e 13. Deixa eu pegar uma tabela aqui para mostrar para vocês. Cadê minha tabela periódica? Aqui, ó. Nós temos aqui a tabela periódica. Qual? O grupo 1. Essa primeira coluna aqui, tá? Começando no hidrogênio. O grupo 2. A segunda, começando no berílio. E o grupo 13, aqui, que é o grupo do alumínio, começa lá no boro.
tá? Esses turminha aqui, o que acontece? Eles sempre vão perder um elétron na hora de se ligarem. Já quem tá aqui, ó, no grupo 2, ó, desculpa, que o grupo 1 era esse, eu falei os três. O grupo 1 era esse, ele vai perder um elétron. O grupo 2, esse vai perder 2 elétrons. E o grupo 3, que é o grupo 13 ou 3A, que é esse daqui, que é do boro, vai perder 3 elétrons. Quando ele perde, ele vai atingir o octeto, que a gente já vai explicar para vocês o que é. Quando ele perde um elétron, ele vai ficar com um próton a mais. Quando a gente fala assim, ai, perdeu, a gente coloca menos, né? Se a gente for parar para pensar. Nesse caso, quando eu estou falando em química, quando a gente coloca, por exemplo, Na+, K+, Rb+, que seria sódio, potássio, rubídio, Mg2+, que é essa última linha, o que esse maisinho significa? Esse mais em um número, por exemplo, 2+, 3+, significa quantos elétrons ele perdeu. Nossa, mas perdeu não é menos? Não, por quê? Porque um átomo, ele tem prótons e elétrons em números iguais, né? A mesma quantidade. Se ele tem a mesma quantidade, ele não tem coisa eletrônica, ele não tem carga elétrica, um átomo. Se ele perdeu um elétron, ele só vai perder um elétron, a quantidade de prótons vai ficar a mesma. Então, o sódio, por exemplo, ó, o sódio ele tem 11 elétrons, né, e 11 prótons. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Ele não vai ficar com uma carga positiva a mais, por isso que é mais. Então, os metais, eles perdem elétrons. Então, ele sempre vai formar cátions. O que é cátion? Existe átomo e existe íon. O átomo é quando o elemento químico ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se ele perdeu ou ganhou elétrons, ele vai ser um íon. E o íon é dividido em duas categorias, porque daí eu separo o íon. Íon que ganha e íon que perde. Quem ganhou elétrons é chamado de ânions negativo, porque ele tem uma carga eletrônica, uma carga de elétrons a mais. Quem perdeu elétrons é chamado de cátions, porque tem cargas positivas a mais, menos elétrons, entenderam? Íon nada mais é um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Um cátion nada mais é do que um átomo que perdeu um elétron. Ânions é um átomo que ganhou um elétron. Então, quando ele ganha e perde, a gente chama de íons, tá? Só para vocês lembrarem do conceito, tá? Então, vamos lá. Então, os metais, eles formam cátion. Os não metais, ao contrário disso, ele forma ânions, ou seja, se alguém ganha, se alguém perde, alguém ganha, alguém tomou. Então, nós temos aí os grupinhos aqui, ó, por exemplo, grupo 15, grupo do nitrogênio, eles vão sempre ganhar 3 elétrons. O grupo do oxigênio, aqui, o grupo 16, essa fileira aqui, eles sempre vão ganhar 2. E o grupo 17, essa fileira aqui, sempre vai ganhar 1 elétron. Nossa, mas por quê? E se eu quiser dar 2 para ele? A gente vai ver o porquê que não vai dar 2. Os metais... os não metais ganham. Isso, os metais sempre perdem e os não metais sempre ganham. Porque um perde, outro ganha, tá? Mas é isso daí mesmo, entendeu certinho. E como que eles ganham e perdem elétrons assim? Ó, na tabela periódica, então, nós vamos ter os metais e os não metais, né? E os semimetais, aqueles que têm características dos dois. Bom, então vamos lá. Uma substância química, ela pode ser iônica, molecular ou metálica. O que é iônica? Ou o que é molecular? Ou o que é metálica? Bom, a gente já vai ver sobre isso também. A iônica sempre vai fazer ligações iônicas, né? A ligação molecular sempre vai fazer ligação covalente.
E as substâncias metálicas, os metais, sempre vai fazer uma ligação metálica. Por isso que daí eu vou retomar o assunto que foi tratado lá no centro de mídias, tá? Que é a parte metálica, porque nós vamos estudar especificamente os metais. Nós vamos começar aqui com a iônica, mas vamos explicar o porquê que eles se ligam. Olha aqui, os tipos de ligação. Parece que tá meio confuso aqui, mas não tá. Ó, os metais se ligam aos metais. Metais se ligam aos metais. Ametais se ligam a ametais. E em uma ligação covalente. Eles fazem um tipo de ligação que chama covalente. Metais e metais fazem uma ligação que chama metálica. Metais e ametais formam uma ligação que chama iônica. Então, daí aqui tem uma tabela que até fica um pouquinho mais bonitinha. Olha aí. Os tipos de ligação e as características de cada um e quem liga com quem. As iônicas, o que acontece numa ligação iônica? A transferência de elétrons. O que acontece? São entre metais, hidrogênio, semimetal e ametal, tá? Então, eles se ligam nesses elementos. Metal com semimetal ou um não metal ou ametal. A ligação covalente tem o compartilhamento de pares de elétrons, tá? Então, não vai ter doação, não vai ter transferência, ninguém vai perder ou ganhar, eles vão compartilhar. Daí a gente vai ver por que e como isso acontece. Acontece entre ametais e ametais ou semimetal, tá? E a ligação metálica, o que acontece? Cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. Aqui ninguém ganha nem perde, é um outro jeito. Só ocorre entre metal e metal. Por que isso ocorre? Olha aqui. Por isso que nós, nessa outra tabela aqui, que vocês vão entender por que nós estudamos distribuição eletrônica, tá? Aqui nós temos os gases nobres. O que se sabe sobre os gases nobres? Por que a gente fala que ele é nobre? Porque ele não se mistura, tá? Os gases nobres são os únicos elementos na natureza que fica sozinho, tá? Ah, mas a senhora falou que tem elementos que são substâncias simples, que não tem outras substâncias. Só tem ele. Sim, mas daí eles se ligam entre si. O oxigênio se liga entre si. O ferro se liga entre si. Os gases nobres, eles não se ligam com ninguém, nem com ele mesmo. Porque, por exemplo, o oxigênio que a gente respira, O2, ó, são dois átomos de oxigênio para formar o gás. O hélio, o gás, todos aqui são gases. Eles não se misturam, ele não tem uma molécula de hélio, não são dois átomos, é um átomo só. Uma molécula de neônio é um átomo só. Então, eles são moléculas que não precisam de ninguém. Daí eles falaram assim, mas por que os metidinhos aí não precisa de ninguém? Os cientistas começaram a falar assim, mas o que eles têm aí de bonzão que não precisa de ninguém? Daí eles foram estudar os elétrons deles. O que eles perceberam? Olha aqui. Então, nós temos aí os elementos químicos, né? E nós temos aí as camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, tá? Nossa, professora, mas você falou que vai até o Q. Sim, mas no caso aí não precisa do Q, né? Nesses elementos químicos, eles não têm tantos que chega até o Q, tá? Por isso que ela não tem aí. Porque nesses elementos a camada Q está vazia. Eles viram que o hélio, na última camada lá, tem 2 elétrons. Eles viram que o neônio tem 2 na primeira e 8 na segunda. O argônio, 2, 8 e 8. Criptônio, 2, 8, 18 e 8. Xenônio, 2, 8, 18, 18, 8. Radônio, 2, 8, 18, 32, 18 e 8. O que eles viram que está em comum aqui? Todos os elementos têm 8 elétrons na última camada. Ah, mas o hélio tem 2. Então, o hélio e o hidrogênio são os únicos dois elementos que só tem a camada K. Então, ele só tem 2 elétrons. O hidrogênio tem um só. Por isso que ele se liga para ele ter 2. Então, ó, hidrogênio, o gás hidrogênio é H2. Por quê? Cada um tem um elétron, juntando os dois, não vai ficar 2? Então, tranquilo, tá?
Todos os outros têm 8. Daí eles viram os outros átomos da tabela periódica. Todos, ó. Então, os gases nobres são esse último aqui. Daí eles olharam todo o resto. Nenhum desses daqui tem 8 elétrons na última camada. Só esses. Daí eles entenderam que cada vez que eles se ligavam, daí eles acabavam formando esse 8 elétrons. Daí ele entendeu, isso chama regra do octeto. Todos os átomos precisam ter 8 elétrons na última camada. Como ele não tem, o que ele vai fazer? Bom, eu não tenho, eu vou roubar do meu vizinho, né? E daí o vizinho vai ficar sem, vai roubar do outro vizinho, e assim por diante, tá? É uma ladroagem total. Então, aqui, ó, tem até um desenho tão bonitinho. Olha que lindo que esse desenho. Ó o que ele fala aqui. É a teoria do octeto. Ó, opa, só um. Nunca consigo diminuir o suficiente para ficar bonito. Ou aumento demais ou diminuo demais. Ó, esse Na é o sódio, tá? E o Cl é o cloro. Se vocês observarem, olha, o Cl tem o Na, o Na tem ali o núcleo dele, vermelhinho. Depois ele tem 3 camadas, tá? Na primeira camada eu tenho 2 bolinhas, ou seja, 2 elétrons. Na segunda camada eu tenho 8 bolinhas, 8 elétrons. E na última camada eu tenho um só. E o cloro? O cloro tem 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. Daí, o que o sódio falou? Eu ficaria mais nobre sem esse meu elétron no terceiro nível. Daí ele falou, se você quiser, eu lhe dou esse elétron. E o cloro responde, oba, obrigada, estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Por quê? Se o sódio doar esse elétron, sumir com esse elétron que está aí na última camada, ele vai perder essa última camada dele, certo? Não vai mais existir, porque ela vai estar zerada. E a última dele vai ficar com 8 daí, porque essa última não vai existir, daí ele vai ficar só com 2, uma com 2, uma com 8. Legal, resolveu o problema dele. O cloro. O cloro, na última camada dele, tem 7. Se ele ganhar mais um, fica com 8, resolveu o problema dele. Todo mundo saiu feliz. Então, essa é a teoria do octeto. O fato de quem tem sobrando, dá para quem está faltando. Os dois ficariam nobres. Mas, o que acontece? O fato de ele ganhar ou perder elétrons, ele deixou de ser um átomo para ser um íon, certo? E daí ele não vai continuar nobre como o gás nobre. Porque o gás nobre, ele tem a mesma quantidade de elétrons e íons. Esse caso, se ele ganha ou ele perde elétron, ele vai conduzir ou não eletricidade. Por quê? Porque ele vai ter uma carga eletrônica. Quanto os gases nobres não têm carga eletrônica. Então, na verdade, ele vai ficar, ó, que nem ele falou, mais nobre, tá? Não vai ficar... Mas vamos pôr assim. Ele não seria um rei, mas passa a ser um duque, entendeu? Não vai chegar lá no topo, mas também não vai ser mal o Zé Povão. Então, ele vai melhorar um pouquinho, tá? Vamos lá, continuando aqui. E aí que nós entramos na nossa ligação iônica. Também a gente fala sobre ligação eletrovalente, tá? O que a ligação iônica fala? O próprio nome diz, a ligação iônica ocorre com a formação de íons, porque daí, o que acontece? Doando, ele forma íons. Ó, o NaCl, olha na frente, vai ficar o Na+, porque ele vai ter um próton a mais, e o Cl-, um próton, ele vai ficar com um próton a menos em relação a elétrons, né? O sódio vai ficar com um próton a mais em relação a elétrons, porque ele perdeu um. Ele tinha 11, doou 1, ficou com 10. O cloro ele tinha 17, né? 2, 8 e 7. Ele vai ficar com 18, vai ficar 2, 8 e 8. Só que ele vai continuar com 17 prótons, né? Porque não existe ligações, nenhum átomo perde ou ganha prótons. É sempre elétrons, tá? Aqui, ó, aqui, agora eu vou explicar aquela bonitinho, né? Aquela conversinha bonitinha, não é tão simples assim.
Ó, a atração entre os átomos que formam um composto é de origem eletrostática, ou seja, ela funciona sozinha, né? Sem uso de energia elétrica, mas ele está na natureza ali. Sempre que um dos átomos perde elétrons e o outro recebe. Então, um perde e o outro recebe. Só que na prática não é assim, o sódio falou assim, eu vou doar porque eu sou bonzinho. Na verdade, o que acontece? O átomo mais eletronegativo arranca os elétrons do átomo menos eletronegativo. Então, na prática, não é uma doação, tá? Ele vai lá e arranca o negócio. Ele fala, daqui que é meu. Por isso que tem vários tipos de ligação, né? Por isso que eu falei as condições. Nas condições ambientais, isso ocorre de uma maneira mais simples, a doação. Mas em maneiras mais extremas, ele arranca mesmo, mas vai lá e cata, fala, não, é meu daqui, tarracou ali, não solta mais, entendeu? É assim que funciona na natureza. Por exemplo, né, o cloro, o flúor é o principal, é o mais eletronegativo. Então, bem, aonde tiver flúor, ele vai roubando os outros. O que faz ele ser negativo ou positivo? Sim, a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, olha o cloro. O cloro tem 7, né? Você concorda que se alguém para arrancar esse 7 dele, não é muito mais difícil do que arrancar um só do sódio? A gente é preguiçoso, não é? A natureza também. Ele vai ver o que é mais fácil. O fato de ele ter 7 faz com que ele seja bem forte, então ele consegue atrair um para lá. O outro, ele tem um só para dar conta de uma eletrosfera inteira, então é mais fácil ele perder. Então, os elementos mais eletronegativos é que eles conseguem arrancar esse elétron. Então, o fato dele ser positivo ou negativo, sim, é a quantidade de elétrons que ele ganha ou perde, tá? Não o que ele tem. Por quê? Porque um átomo tem a mesma quantidade, tá? Então, esse positivo e negativo é a quantidade de elétrons que ele pode ganhar ou que ele pode perder, ou que ele já ganhou ou que ele já perdeu. E isso tudo, tabela periódica, nossa amiga, tá bom? Então, com isso, a gente já sabe, ó, a gente olhar, todos esses daqui vão sempre ter um elétron na última camada. Todos desses vão ter 2. Esses aqui são metais, então não vai ter aqui. Esse daqui vão ter 3. Esses daqui, ó, da 14, vão ter 4. O fato deles terem 4, como é que funciona? Eles precisam de 8. Eles não vão perder os 4. E também não vão ganhar 4. Então, o que, que eles fazem? Eles compartilham, que é uma outra tipo de ligação. Então, por exemplo, nessa da tabela periódica, nunca vai ter ligação iônica, ao passo que fileira 1, fileira 2 e a 13 sempre vai ser ligação iônica. A fileira 15, fileira 16 e fileira 17, a maioria vai ser ligação iônica também. Por quê? Porque eles também eles são eletronegativos, eles puxam, eles roubam os elétrons para ele. Então, a ligação iônica sempre vai ser assim. Um vai perder e um vai ganhar. Com isso, eles vão se tornar. Olha aqui, na distribuição eletrônica que nós fizemos na outra aula. Ó, o sódio. Essas são a distribuição eletrônica dele de ele ser antes de fazer a ligação. 1s2, 2s2, 6p6. Ó, pensa, na primeira camada, na camada 1, 2 elétrons. Na camada 2, eu tenho 8. E na camada 3, o 3s1, eu tenho 1 elétron. Então, ó, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 1. Olha o cloro, camada K, né, 2, a camada L, 8, a camada M, 7. Quando um doa para o outro, o sódio vai ficar S2, 1s2, 2s2, 2p6. Vai ficar a camada K e a camada L. A camada M vai sumir. O cloro, ele vai completar a camada M. Legal, todo mundo ficou feliz. Bom, não vou começar a iônica hoje, só explicando. Mas a gente vai, deixa eu... Hoje, tá? O que eu vou passar? Hoje, na aula que vem,
Eu vou passar a introdução aí de como funcionam as ligações, tá? E depois nós vamos esmiuçar cada uma delas, tá bom? Então eu vou acabar de passar, se bem que eu já expliquei a iônica, acho que eu vou já, depois então eu vou esmiuçar a iônica, depois eu entro na covalente e na metálica, em vez de ir e voltar. Acho que é melhor assim. Então, hoje a gente já descobriu que os átomos se ligam, por quê? Por causa da estabilidade, tá? O fato de eles terem sobrando ou faltando elétrons, eles vão ficar sempre naquela ânsia de roubar, né? Aqueles elétrons, o outro vai querer perder, sempre vai ficar nessa. Quando eles se juntam, ele forma um composto, legal, o composto tá tranquilão. Sabe aquele solteiro que quer casar? Desesperado? Já tá acabando. Aliás, já deu horário. Sabe aquele solteiro que quer casar desesperado, que sai catando todo mundo? É isso, os nossos átomos, tirando os gases nobres, tá? Quando ele ligou com alguém, ou seja, começou a namorar, casou, sossegou. É isso que acontece na natureza, tá? Ai, que bom que você gostou, Ju. Que bom. Gente, ó, eu gravei essa aula, então depois eu já vou pondo, tá bom? Vou pôr. Eu só não consegui publicar hoje porque o YouTube fez a questão de me barrar. Então eu acho que talvez só de madrugada eu consigo, tá bom? Postar essa aula. Mas que bom que você gostou. Gente, uma ótima restinho de terça-feira chuvosa e fria. E vamos que vamos. Gente, até mais. Obrigada da participação e uma ótima noite. Que bom que vocês gostaram. Tchau, gente. Até.